Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos fazer a nossa revisão hoje sobre vasodilatadores. Quem são os vasodilatadores? São medicamentos capazes de provocar o relaxamento dos vasos sanguíneos e quando esse relaxamento ocorre, a resistência vascular periférica reduz e com isso a pressão arterial reduz. Por isso, vasodilatar é um importante mecanismo antihipertensivo. Como é que nós promovemos vasodilatação farmacologicamente? A gente faz isso copiando o nosso próprio organismo. Por quê? Porque nós, os farmacologistas, se apropriaram de um processo que o próprio corpo faz para promover vasodilatação. Como é que o nosso corpo consegue promover vasodilatação? Lembrando que para vasodilatar, eu tenho que relaxar a musculatura lisa, músculo liso vascular. Aqui no nosso desenho está representado por essas células em preto. Acima dele tem o endotélio, que são as células de revestimento do vaso sanguíneo, e logo depois, em contato com o endotélio, está o fluxo sanguíneo. Como é que o nosso corpo faz quando os nossos vasos estão excessivamente contraídos, Como é que o nosso corpo faz para promover vasodilatação? As células endoteliais desses vasos excessivamente contraídos, onde a pressão está muito alta, elas começam a produzir óxido nítrico, que é um gás, que se difunde muito bem por membranas. O óxido nítrico se liga à cisteína, um aminoácido. Esse complexo, óxido nítrico ligado em cisteína, ativa a enzima guanililciclase. O que uma guanililciclase ativada faz? Ela converte GTP em GMP cíclico. O aumento, do GMP cíclico dentro da célula faz com que a cabeça da miosina que estava fosforilada, ou seja, o músculo liso estava contraído. Lembra-se? O músculo liso só se contrai quando a miosina é fosforilada. O que o GMP cíclico faz? Ele pega essa miosina fosforilada e desfosforila ela, converte ela em uma miosina desfosforilada. Isso promove relaxamento. Relaxamento leva a vasodilatação e vasodilatação reduz a pressão arterial. Então, a produção de GMP cíclico é fundamental para o relaxamento do vaso, para reduzir a pressão arterial. Por quê? Porque ele desfosforila a cabeça da miosina. Lembra-se lá, quando a gente estudou a contração do músculo liso, que o músculo liso contrai quando a miosina é fosforilada pela sinase de cadeia leve de miosina, e aí ela interage com a quitina, ocorre contração. Isso leva a vasoconstrição, aumenta a pressão. Então, no hipertenso, eu não quero essa miosina fosforilada, porque se ela fosforilar, o vaso contrai. Eu quero ela desfosforilada. Como o GMP cíclico é que promove essa desfosforilação, eu quero aumentar os níveis de GMP cíclico. Para isso, eu preciso ativar a guanililciclase. Quem ativa a guanililciclase? Óxido nítrico. Quando os farmacologistas perceberam que a produção de óxido nítrico levava ao relaxamento do vaso, à vasodilatação, o pensamento foi óbvio, Ora, se o óxido nítrico vasodilata, vamos dar óxido nítrico para o nosso paciente hipertenso, especialmente para aquele que está numa emergência, numa urgência hipertensiva, com uma pressão muito alta, porque daí esse óxido nítrico vai fazer a mesma coisa que o óxido nítrico do corpo faz. Como é que os farmacologistas resolveram esse problema, Como injetar óxido nítrico no indivíduo? Foi-se desenvolvida, então, uma classe de fármacos chamados nitratos orgânicos. Quem são os nitratos orgânicos? Fármacos que doam óxido nítrico para o corpo. Esse óxido nítrico atravessa o endotélio, chega na célula muscular, ativa a guanililciclase, aumenta GMP cíclico desfosforila a miosina, miosina desfosforilada leva o músculo liso vascular ao relaxamento. Com isso, o vaso dilata e a pressão arterial cai. Quem são esses medicamentos? Deixa eu mostrar para vocês. Olha, nós temos a nitroglicerina, o dinitrato e o mononitrato de isosorbida. E também temos o nitropruseto ou nitroprusiato, que não está desenhado aqui. Reparem que todos eles têm uma particularidade. Na estrutura química deles você tem um radical nitro. 2 aqui no dinitrato de isosorbida e 1 aqui no mononitrato de isosorbida. É desse grupamento, que será liberado o óxido nítrico, o NO. Presente, então, nas estruturas dos 3 nitratos orgânicos. Por isso que eles se chamam nitratos, nitratos, porque estão
na molécula deles está presente o grupo nitro, orgânicos porque são moléculas orgânicas, né? São cadeias carbônicas nitradas, por isso nitratos orgânicos que nós usamos. Né? O de nitrato de isosorbida é muito comum em formas sublinguais, porque daí já passa direto para a corrente sanguínea e tem um efeito antihipertensivo muito intenso. Hidralazina, um fármaco antigo que também tem a propriedade de aumentar os níveis de óxido nítrico no corpo. Reparem que a hidralazina não possui grupo nitro na sua molécula. Então, ela promove a liberação de óxido nítrico no corpo por estímulo ao endotélio para produzir esse óxido nítrico. Esse óxido nítrico não é liberado da molécula de hidralazina. O mesmo vale para nebivolol. Gente, atenção nesse cara. Ó. Nebivolol é um fármaco muito interessante. Olha o nome dele, nebivolol. Ele é do grupo do propranolol, atenolol, carvedilol. Você vai dizer, uai, professor, esses medicamentos são antagonistas beta-adrenérgicos. Especificamente beta-1 adrenérgicos. No caso do atenolol ou propranolol beta-1, beta-2, mas eles são antagonistas beta. O nebivolol não é? É. Ele também é um antagonista beta-adrenérgico, mas ele também tem a propriedade de promover aumento da liberação de óxido nítrico no endotélio. Reparem que ele também não tem o grupo nitro na sua molécula. Então, ele libera óxido nítrico por outro mecanismo, estimulando o endotélio a produzir óxido nítrico. Então, eu tenho, dentro do grupo dos vasodilatadores, eu tenho os nitratos orgânicos, que vão liberar óxido nítrico no nosso organismo, porque tem o grupo nitro nas suas moléculas. E eu tenho o nebivolol, que é um antagonista beta-adrenérgico, e a hidralazina, que também promovem e estimulam a liberação de óxido nítrico no corpo. Esses fármacos todos, então, são fármacos liberadores de óxido nítrico, ou porque estimulam o endotélio a liberar, ou porque liberam o óxido nítrico diretamente. O óxido nítrico, mais uma vez, se liga a cisteína, ativa a guanililciclase, GMP cíclico é produzido, ele desfosforila a miosina desfosforilada não interage com a quitina. Se miosina não interage com a quitina, não ocorre contração, então o músculo relaxa. Isso gera vasodilatação gera redução da pressão arterial. Pode concluir aqui, ó, fazer uma setinha e colocar vasodilatação, outra setinha, redução da pressão. Aqui, ó, quando a miosina está fosforilada, o músculo lisovascular se contrai. Isso gera vasoconstrição, pode completar aqui, e vasoconstrição gera aumento da pressão arterial. Eu não quero isso aqui no hipertenso. Eu quero a miosina desfosforilada no hipertenso. Por isso que eu estimulo a produção de GMP cíclico, tá certo? Claro, né? O nosso corpo tem um mecanismo para evitar vasodilatação em excesso. Como é que o nosso corpo evita vasodilatação em excesso? Ora, quem é que está provocando, gente? Olha isso aqui, olha para essa mecanística, para essa bioquímica celular e me diz quem está provocando o relaxamento aqui. Você vai chegar à conclusão de que é o GMP cíclico, porque é ele que está desfosforilando a miosina, então é ele que está provocando o relaxamento. Eu não posso ter relaxamento em excesso dos vasos, né? Porque senão eu posso ter uma queda da pressão muito violenta, posso ter hipotensão, e eu não quero hipotensão. Por isso que os níveis de GMP cíclico são regulados pela célula. Ele não é produzido de forma inconsequente, exagerada, não. Senão vai desfosforilar demais a miosina e o relaxamento dos vasos vai ser muito intenso. Esse indivíduo vai ter hipotensão, isso eu não quero. Para controlar os níveis de GMP cíclico, o nosso corpo tem uma enzima, a fosfodiesterase 5, o que ela faz? Ela quebra o GMP cíclico, gerando um GMP cíclico inativado, um metabólito dele. Ela quebra ele, ela inativa o GMP cíclico. Então, fosfodiesterase 5, ela ajuda a reduzir os níveis de GMP cíclico, com isso, ela diminui a quantidade de miosina desfosforilada. Então, entende que essa enzima, gente, ela está favorecendo o estado contraído, concorda comigo? Se fosfodiesterase inativa GMP cíclico, que é um vasodilatador, a fosfodiesterase que inibe o GMP cíclico, ela está propiciando, promovendo o estado contraído. Porque ela está degradando o GMP cíclico, a molécula que vai levar à vasodilatação. A pergunta que eu faço agora, eu quero fosfodiesterase ativa num hipertenso? Não. Se eu tiver fosfodiesterase ativa em um hipertenso, o que vai acontecer? Ela vai quebrar GMP cíclico, e aí a miosina vai permanecer fosforilada,
ele vai permanecer vasocontraído, com resistência vascular periférica alta, pressão alta. Então, eu quero que essa enzima fosfodiesterase 5 esteja inativa no hipertenso. Por quê? Porque no hipertenso eu quero o GMP cíclico atuando, eu não quero ele sendo degradado. No hipertenso eu quero o GMP cíclico desfosforilando miosina e relaxando os vasos do hipertenso. Eu não quero ele sendo inativado por uma enzima. Por isso, no hipertenso, eu vou inibir a fosfodiesterase 5. Vou inibi-la para manter os níveis de GMP cíclico altos, ou seja, manter o relaxamento do músculo liso. Quais fármacos que fazem isso, gente? Aí é muito curioso, né? Os fármacos que fazem isso são vasodilatadores, claro, né? Porque se inibem essa enzima, os níveis de GMP cíclico ficam altos, isso leva à vasodilatação. Então, esses fármacos são vasodilatadores. Só que vasodilatadores especificamente no pulmão, por isso eles são indicados para hipertensão pulmonar, porque inibir a fosfodiesterase 5 no pulmão aumenta os níveis de GMP cíclico no pulmão e com isso miosina desfosforilada no pulmão, levando a relaxamento. O que vocês têm que lembrar é que os inibidores de fosfodiesterase também relaxam a musculatura lisa dos corpos cavernosos no pênis dos homens. Ao inibir a fosfodiesterase 5 lá nos corpos cavernosos, a quantidade de GMP cíclico fica mais alta e isso leva à vasodilatação nos corpos cavernosos. Esse é um mecanismo que vai levar à ereção. Por isso que os inibidores de fosfodiesterase 5 são muito mais usados para o tratamento da disfunção erétil, para promover relaxamento nos corpos cavernosos, do que para efetivamente como antihipertensivos, já que a indicação deles na hipertensão é para hipertensão pulmonar, um quadro grave também, onde eles são para o qual eles estão indicados. Quem são os inibidores da fosfodiesterase 5? Sildenafila sildenafila, tadalafila e tem, se não me engano, vardenafila, que não tenho certeza se está aprovado no Brasil. Sildenafila e tadalafila estão. A fosfodiesterase 5, quando inibida, então, cuidado, esse é um raciocínio complexo, hein? Eu quero inibi-la, porque com ela inibida, GMP cíclico não é inativado. Por isso o GNP cíclico fica atuando, desfosforilando miosina, relaxando os vasos. Relaxar o vaso tem efeito hipotensor e tem também efeito de aumentar a ereção, quando eu inibo fosfodiesterase em 2 tecidos especificamente. Se eu inibir fosfodiesterase no pulmão, aumenta GMP cíclico no pulmão, vasodilatação pulmonar. Por isso que eles são usados para tratamento da hipertensão pulmonar. Se eu inibir fosfodiesterase 5 nos corpos cavernosos do pênis, aumenta GMP cíclico, aumenta relaxamento dos corpos cavernosos. Eles se enchem de sangue e o pênis fica ereto. Então, por isso, os inibidores da fosfodiesterase tratam a disfunção erétil. Deixa eu mostrar para vocês os inibidores das fosfodiesterases. Tadalafila, sildenafila e vardenafila. Esse aqui que eu não tenho certeza se está presente no mercado brasileiro. Esses dois sim, usados tanto para o tratamento da disfunção erétil, então, porque inibem fosfodiesterase no corpo cavernoso, e também para a hipertensão pulmonar, porque também inibem fosfodiesterase nos pulmões. Lembra, fosfodiesterase inibida vai me levar a aumentar o GMP cíclico, porque ele não é degradado. Esse GMP cíclico em grande quantidade desfosforila a miosina, gerando relaxamento. Com isso, gente, a conclusão que vocês devem chegar é que eu posso promover relaxamento no músculo liso de 2 formas. Ou estimulando a produção do GMP cíclico, ou inibindo a degradação do GMP cíclico. Ou eu impeço que ele seja degradado, com um inibidor de fosfodiesterase 5, com sildenafila ou tadalafila, ou eu estimulo a produção de GMP cíclico com medicamentos que aumentam os níveis de óxido nítrico no corpo, com nitratos orgânicos, com nebivolol ou com hidralazina, ok? Essa é a primeira parte da nossa aula. Por fim, já tem um mecanismo de vasodilatação
totalmente independente desse procedimento aqui, ó. Eu tenho um mecanismo para eu promover vasodilatação gerando hiperpolarização na célula muscular lisa. Como é que eu hiperpolarizo uma célula? Essa é velha, né, gente? Hiperpolarização eu consigo jogando potássio para fora ou cloreto para dentro da célula. Aqui no caso, eu estou obtendo hiperpolarização da célula muscular porque eu estou jogando potássio para fora. Vocês vão se lembrar, a célula muscular, para contrair, ela começa o processo de contração se despolarizando. Então, se eu hiperpolarizo uma célula muscular, fica difícil dela despolarizar. Então, dificilmente ela vai contrair, ela relaxa. Então, hiperpolarizar é tornar o ambiente interno dentro da célula negativo. Como é que eu deixo o ambiente interno da célula negativamente carregado? Eu jogo para fora uma carga positiva. Nesse caso, eu estou jogando para fora potássio por meio de um canal de potássio. Então, fármacos que abrem canal de potássio no músculo, se ele abre o canal de potássio, o potássio sai do músculo, o músculo fica hiperpolarizado. Esses fármacos também promovem relaxamento. Relaxamento por hiperpolarização. Quem é o fármaco que vai abrir canal de potássio na camada muscular lisa do músculo vascular e jogar potássio para fora, gerando hiperpolarização da musculatura lisa vascular? O fármaco que faz isso é o minoxidil. O minoxidil, ele é inclusive mais conhecido por estimular o crescimento de pelos nos homens. E por isso que os homens acabam fazendo uso de minoxidil para estimular o crescimento de cabelo, de barba. Não sabemos qual o mecanismo do minoxidil para estimular o crescimento de pelos nos homens. Na verdade, isso é um dos muitos casos em que um fármaco tinha um uso clínico, apresentou uma reação adversa e essa reação adversa virou uso clínico. Então, o minoxidil era usado para hiperpolarizar células musculares lisas dos vasos e promover vasodilatação por hiperpolarização, por abrir canais de potássio. Só que as pessoas que faziam uso dessa terapêutica para reduzir a pressão arterial usando o minoxidil, elas começaram a relatar crescimento de pelos, que é especialmente indesejado nas mulheres. Então, começou a perceber a presença do crescimento dos pelos, inclusive na face. E aí, isso que seria um efeito adverso negativo, especialmente para as mulheres, né? Acabou que para a população masculina esse fármaco foi adaptado para uma formulação tópica e começou a ser usado para promover o crescimento de pelos em algumas partes do corpo, como no peitoral, na região da barba. Lembrando que minoxidil, quando é usado com essa função, apesar de nós não sabermos o mecanismo, ele só estimula o crescimento de pelo onde existe folículo. Onde não existe folículo, ele não é capaz de promover o crescimento do pelo. Certinho? Por isso tem pessoas que usam minoxidil meses, anos, sem resposta. E aí não entendem por que nelas não tem resposta. Porque não tem o folículo, né? Neles nunca vai crescer pelo naquela região porque não tem o folículo. Não adianta usar minoxidil em uma região onde não há folículos pilosos. Certinho? Vamos mostrar o minoxidil? Ó, o minoxidil está aqui, né? Uma molécula relativamente simples. Ele é um vasodilatador porque ele abre canal de potássio e hiperpolariza a célula muscular lisa, dificultando a despolarização necessária para a contração. Lembrando que minoxidil também tem vasto uso como um fármaco estimulante do crescimento de pelos, especialmente na população masculina, embora mulheres também possam fazer uso de minoxidil para quando estão com queda de cabelo no couro cabeludo, né, para estimular o crescimento de cabelos. Os inibidores da fosfodiesterase 5, nós já vimos que eles aumentam os níveis de GMP cíclico e promovem relaxamento do vaso. Quando isso acontece no pulmão, eles são efetivos para tratar a hipertensão pulmonar. E como eles também são inibidores de fosfodiesterase em outros tecidos, né, como os corpos cavernosos, eles relaxam os corpos cavernosos do pênis nos homens. Esses corpos cavernosos vão se encher de sangue e com isso ocorre a ereção. Então, na verdade, são fármacos que, embora sejam vasodilatadores, acabam que têm um uso mais intenso como no tratamento da disfunção erétil, né? Assim como o minoxidil, apesar de ser um vasodilatador,
tem uma aplicação clínica até mais intensa como fármaco indutor do crescimento de pelos. Lembrando que essa turma aqui, né, nitratos orgânicos, nebivolol e hidralazina, são fármacos que estimulam as quantidades de óxido nítrico nas células. Aqui, gente, é uma figura do Katsung. Katsung é muito bom de figura e essa figura dele mostra, ó, lúmen do vaso sanguíneo, onde o sangue está passando, células endoteliais do vaso, olha só que interessante, ó, arginina sendo convertida em óxido nítrico por uma enzima ENOS. Esse óxido nítrico gerado aqui, ó, no endotélio, atravessa o interstício e entra na célula muscular lisa vascular, ou seja, entra no músculo liso do vaso. Repare que vai acontecer o que nós já dissemos, ó, o óxido nítrico ativa a guanililciclase. Aqui ele nem mostra a ligação do óxido nítrico à cisteína, mas ela é fundamental para que ele ative a guanililciclase. Guanililciclase ativada leva à produção de GMP cíclico. GMP cíclico, olha o que ele faz. Pega a cadeia leve de miosina fosforilada e desfosforila a cadeia leve de miosina, gerando relaxamento muscular, tá certo? O GMP cíclico está sendo mostrado aqui que ele pode ser inativado em GMP, né? Quando ele é inativado em GMP, quem faz isso é a PDE. Quem que é PDE? É uma abreviação para fosfodiesterase. Então, a fosfodiesterase 5, especificamente, quebra o GMP cíclico em GMP, que é guanosina monofosfato, né? Era guanosina trifosfato, virou guanosina monofosfato. Graças à ação da PDE. Aqui ele está te mostrando que sildenafila, dando um exemplo de fármaco que inibe a fosfodiesterase, e aqui ele está te mostrando que os nitratos orgânicos são fornecedores de óxido nítrico para essa via de produção de GMP cíclico. Certinho? Então, aqui ele está mostrando, eu fiz uma adaptação para mostrar para vocês o canal de potássio jogando potássio para fora. Aqui é o sítio de ação do minoxidil. Ele abre esse canal, ele estimula a perda de potássio, gerando a hiperpolarização dentro da célula muscular lisa. Lembrando, uma célula muscular hiperpolarizada não contrai, porque para ela contrair ela precisa de despolarizar. Se ela ficar hiperpolarizada, ela terá dificuldades em despolarizar. Gente, esses são o desenho que eu enviei para vocês. Só fazendo uma ressalva que no desenho não tem essa parte aqui do minoxidil, eu acrescentei, então vocês coloquem aí. Para o desenho ficar mais rico, coloquem aqui a sequência toda, ó. Miosina fosforilada, contração, contração leva a vasoconstrição, vasoconstrição faz outra setinha, aumenta a pressão. Miosina desfosforilada, relaxamento, relaxamento leva a vasodilatação, vasodilatação leva à queda da pressão arterial. Só para vocês terem esse desenho todo, essa ideia, esse raciocínio, né, completo aqui no desenho. Esse é o desenho que explica essa parte no livro, que eu tentei torná-lo mais palatável para vocês aqui. E aqui são as moléculas, viu? Lembrando aí, farmacêuticos, é sempre bom o farmacêutico ter um olho na molécula, ó. Ele sabe que esses daqui doam óxido nítrico para o corpo porque eles têm radicais nitratos. Esses daqui não têm, mas eles ainda assim aumentam a produção própria do corpo de óxido nítrico. Esse é o nosso minoxidil, né? Aí muito popular entre os homens por conta do crescimento de pelos, especialmente na região da barba, e os inibidores de fosfodiesterase 5, que são, eles são capazes de aumentar o GMP cíclico intracelular e com isso promovem relaxamento. No pulmão, por isso são antihipertensivos pulmonares, e também nos corpos cavernosos, onde essa vasodilatação não tem importância para a redução da pressão, mas ela tem importância para promover a ereção. Por isso são medicamentos muito populares mundialmente por estimular a ereção peniana. Certinho? Ó, ficou um vídeo bem mais curto que a nossa aula, ficou com 24 minutos. Eu vou encerrar ele aqui agora e vou postar para vocês. Não esquece de vocês me darem depois um feedback do que vocês acharam da aula dessa forma. Certinho? Um abraço, até a próxima.